professor Guilherme veio falar de uma expectativa que há em torno da capacidade de introduzir no rim doente genes que permitam corrigir doenças de que esse rim sofre, e não são só doenças hereditárias, porque há determinadas circunstâncias de doenças inflamatórias que não são propriamente condicionadas por nenhuma alteração genética, que têm mecanismos genéticos envolvidos e que podem ser corrigidos, pelo menos teoricamente, dessa forma, e este conjunto de tecnologias que se estão a tentar desenvolver para este tipo de efeitos chamam-se terapias génicas. É verdade que a terapia génica já está neste momento na utilização clínica em algumas doenças, mas o facto é que no campo da nefrologia, como o professor Guilherme comentou, nós estamos ainda sem qualquer ensaio clínico. O rim é um órgão difícil de chegar e é difícil fazer orientar os vetores que transportam os genes que são necessários utilizar para fazer a correção de doenças para um órgão como o rim. Essa é uma das grandes limitações. Mas é um campo que vem sendo explorado desde finais da década de 90 do século passado. 30 anos depois ainda não temos nenhum ensaio clínico aplicável às doenças renais hereditárias, mas o que é facto é que é importante que os nefrologistas vão mantendo alguma atenção a isto, porque poderão ser confrontados de um momento para o outro com tratamentos mais genéricos para doenças renais não metabólicas. Para as doenças renais metabólicas há ensaios em curso, que aliás foram comentados. O que a professora Rosette Torrá nos veio trazer foi uma revisão abrangente sobre qual é o peso que tem o condicionamento genético na frequência com que as doenças do rim nos surgem, seja no campo pediátrico, seja no campo do adulto, como é esperável. O peso dessas condições que dependem de variação genética é muito mais evidente no escalão pediátrico do que no escalão do adulto, com uma regra genérica para todas as doenças hereditárias, mas releva também que até 30% da doença renal crónica no adulto é de causa hereditária. Um dos desafios que se pode colocar à nefrologia nos próximos anos é exatamente tentar perceber porque é que há esta expressão tão variável de doenças hereditárias que têm uma expressão em idade adulta precoce e outras causadas pelas mesmas alterações genéticas em idade adulta mais tardia. Isso não se conseguem perceber esses mecanismos. A professora Rosette Torrá mostrou um conjunto de hipóteses para explorar, mas é trabalho para entreter os nefrologistas, os nefrogeneticistas ainda durante alguns anos. A outra mensagem é de que a frequência com que nós descrevíamos o peso das doenças renais crónicas no adulto de causa hereditária mudou radicalmente nos últimos anos, a partir do momento em que se começou a aplicar sistematicamente tecnologia genética para fazer diagnósticos. A doutora Joana veio fazer uma revisão sobre uma condição classicamente designada como síndrome de Alport. Eu comentei na minha intervenção que existe alguma dificuldade de terminologia neste campo, não há unanimidade. A síndrome de Alport designa uma condição muito específica, descrita em 1927 pela primeira vez, e a palavra síndrome normalmente reporta-se a um conjunto de manifestações e não uma manifestação exclusiva. Portanto, este conjunto de manifestações clássicas que levaram à definição de síndrome de Alport é a doença renal, doença auditiva, surdez e doença ocular. Neste momento é o que nós percebemos da intervenção da doutora Joana é de que, de facto, os pediatras continuam a ver este espectro. Os adultos deixaram de o ver porque, entretanto, se percebeu que dentro do mesmo grupo de patologia genética, causada por alterações genéticas nos mesmos genes, percebemos que existem doenças que são praticamente só confinadas ao rim e em que a expressão extra-renal é muito limitada. Mas isso é um problema do geneticista do adulto. O que ficámos a saber daqui é que o geneticista pediátrico continua a ver a mesma epidemiologia que existia há uns anos atrás. A outra mensagem muito importante é que uma intervenção inespecífica com um grupo de medicamentos que se chama inibidores de enzima de conversão de angiotensina modificam radicalmente a história natural da doença. E, portanto,
Neste momento é muito importante que esses diagnósticos sejam feitos, porque a intervenção precoce com esse tipo de medicamentos, que são uma intervenção inespecífica no que toca ao mecanismo de doença, têm um impacto muito favorável para a vida dos doentes, nomeadamente atrasando a evolução da doença renal crónica e, portanto, obviamente é uma coisa que na prática clínica não pode ser ignorada.